Olá, muito obrigado você que nos acompanha mais uma vez pelo Jornal OCN, pelo Cubo Notícias, presente nas redes sociais. Aqui pela internet você pode nos acompanhar pelos nossos perfis do Facebook. Pode ser também pela nossa página do Cubo Notícias no Facebook. Tem também o Instagram, o nosso canal de vídeos lá no Instagram. Quando não extrapola 1 hora de jornal, dá para colocar lá. E o nosso canal do YouTube, né? O Cubo Notícias e o site do Cubo Notícias. Pelo site, você já sabe, já conhece. Além das edições do nosso jornal OCN, você confere as últimas informações, as últimas notícias publicadas lá, as matérias escritas lá pelo Cubo Notícias. Sempre muito mais atualizado para você, até pelo site é bem bacana você acessar, porque lá, além do jornal, tem as matérias. Mas para você que nos assiste, opta pela praticidade do jornal em vídeo, pode nos acompanhar pelas redes sociais, tá bom? Um forte abraço, desejo para você um excelente meio de semana, um excelente final de ano. Graças a Deus! Já estamos no penúltimo mês do ano! Pois é, já estamos em novembro, adentrando ao clima de final de ano. Para quem sabe, assim, com essa perspectiva de festas, de entrada de um novo tempo, de uma nova era, tenhamos perspectivas de mudanças, né? Esperança de novos tempos, porque 2020 cá entre nós foi de... Me ajuda aí, né? Foi de... Bom, deixa pra lá, né? Foi ruim. Pra não dizer péssimo. Mas espero que na vida de todos, nesse ano de 2020, todos possam dizer que tenhamos, pelo menos algum momento marcante, de maneira positiva, de maneira alegre, né? Que 2020 tenha registrado pelo menos um pontinho de felicidade na sua vida. E que 2021 seja um ano não só de um pontinho de felicidade, mas um ano repleto de felicidades para compensar essa bomba que foi 2020. É o nosso desejo para você que nos assiste, que nos acompanha, além do nosso abraço carinhoso. Vamos começar o nosso Jornal OCN. Hoje nós temos notícias nacionais, nós temos informações regionais e notícias aqui de Porangaba. Notícia nacional. Bom, nós temos 2 escândalos nacionais que estão repercutindo de maneira negativa para nós brasileiros. Nós temos um escândalo político, aliás, coisa que a gente já sabe há muito tempo, mas infelizmente a população brasileira, não sei, o povo brasileiro é muito conivente com muitas coisas erradas que acontecem no Brasil, aceitando, pelo menos uma parte da população, uma grande parte da população aceitando, vindo de quem vem, há um bom tempo, já vindo esse escândalo político. Ontem nós tivemos, estourou nas redes sociais principalmente, também em todos os sites de notícia, até do mundo, até sites, até grandes portais de notícia internacionais, a BBC, a Reuters, a CNN, repercutindo esse caso, que foi, olha, um tapa na cara da sociedade. Ah, mas é feminismo. Estão defendendo o feminismo. O feminismo é coisa de esquerda. Pior que você tem que ouvir esse tipo de discurso da base de extrema direita que pensa de maneira criminosa a respeito deste assunto, que foi uma invenção que a justiça fez para isentar um estuprador da prisão. Uma invenção. Estrupo culposo.
Não existe isso no Código Penal. Não existe isso na legislação do Brasil. Inventaram isso para isentar um estuprador, loirinho, de olhos azuis, rico, né, do crime de estupro. Mas se fosse o negro pobre, meu amigo, já estava na cadeia, inclusive sendo abusado por outros presos dentro da cadeia, né? Temos notícias aqui da nossa região, porque também, referente a esse caso, eu estou falando, lógico, do caso da Mariana Ferrer, tem uma cidade aqui da nossa região que irá promover no próximo domingo uma manifestação, repercutiu em todo o Brasil, revolta em todo o Brasil. Haverá manifestações em várias cidades brasileiras neste final de semana. E aqui na nossa região também. Você vai saber já já qual é a cidade que vai promover esse manifesto contra o estupro culposo, invenção da justiça. Temos também uma tragédia que aconteceu aqui no interior de São Paulo. É uma notícia muito importante para você pai, para você mãe, para você que é responsável por criança pequena. Nós estamos adentrando aí aos dias de calor e infelizmente tivemos uma criança de 2 anos morrendo afogada numa piscina numa cidade aqui no interior paulista. Temos notícias de Porangaba, retratos do abandono aqui na nossa cidade. Você também vai ficar sabendo sobre o resumo da sessão da Câmara, que ontem foi uma sessão bem morna, com direito até a recital de poema. Ontem o destaque na sessão da Câmara foi a votação da prestação de contas da Prefeitura no ano de 2018. Você vai ficar sabendo o que aconteceu com a prestação de contas de 2018 aqui com a gente. E lógico, nós também vamos destacar os números do coronavírus aqui em Porangaba. Então vamos lá, começando o nosso jornal OCN, falando sobre o caso Queiroz. Notícia nacional. Pois é, gente, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, filho do presidente Jair Bolsonaro, ele foi denunciado por peculato. Peculato é um nome granfino que eles escolhem para denominar roubo de dinheiro público, né? Ladrão de dinheiro público, eles não falam que é ladrão de dinheiro público, falam que é peculato. Chique, né? Pois é, além do peculato, ele também foi denunciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Não é formação de quadrilha, é organização criminosa. Formação de quadrilha também é para pobre e preto. Para filho do presidente é organização criminosa, peculato. Esse é o senador Flávio Bolsonaro que dá risada na cara do povo. Quando eu sair eu vou roubar de novo, é minha profissão, doido. E que infelizmente ainda tem babaca que defende, né? Por que ele dá risada na cara do povo? Nesse feriadão, nesse último feriado, ele foi passar esse feriado em Fernando de Noronha. Ele foi passar o feriado em Fernando de Noronha, com passagens pagas por quem? Por nós, idiotas, cidadãos brasileiros. Dinheiro que deveria ir para a saúde, para a educação, para a segurança, para saneamento básico. Não. É dinheiro que foi usado para pagar a passagem do Flávio Bolsonaro para Fernando de Noronha. Que eu tô com 30 anos, não aguento trabalhar, não trabalho, mas não vou roubar de novo, né, velho? A denúncia foi oferecida de lavagem de dinheiro, de peculato, organização criminosa. Essa denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em função do chamado caso Queiroz, como ficou conhecido o processo pelas rachadinhas. A rachadinha da Micheque também está no meio, né? Flávio Bolsonaro e seu ex-assessor Fabrício Queiroz são suspeitos de comandarem um suposto
Eu dou muita risada com isso, suposto. Tem tanta prova, tem escuta, tem depoimento, tem um monte de coisa. E ainda a imprensa tem que escrever suposto. Que nojo. Porque não está aprovado. Um monte de prova que tem ainda não está aprovado. Né? Suposto esquema de repasse ilegal de salários de funcionários do gabinete do filho do presidente da República quando ele era deputado estadual na Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Além de Flávio, Fabrício Queiroz, apontado como operador do esquema, o Queiroz. Né? Ele também foi denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Roubo também, né? Ocorridos entre os anos de 2007 e 2018. Só há 11 anos roubando dinheiro público. Só há 11 anos fazendo isso. Se a Justiça aceitar a denúncia, o Ministério Público do Rio de Janeiro, a denúncia do Ministério Público, o filho de Bolsonaro e seus ex-assessores virarão réus. A denúncia foi apresentada no dia 19 de outubro, por meio da Subprocuradoria Geral de Justiça de Assuntos Criminais e Direitos Humanos, junto ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mas como o desembargador relator estava de férias, será que foi para Fernando de Noronha com dinheiro público também? Acho que não. Mas estava de férias, né? Salgando a bunda na praia. Pois é, como ele estava de férias, a denúncia foi redistribuída e só chegou a ele nesta terça-feira. Agora que ele está com a bundinha bronzeada, ele recebeu a denúncia. O caso está em super sigilo. Super sigilo. Se fosse pobre e preto, estava escancarado para todo mundo saber. Aliás, já estava até preso, né? O coitadinho. Mas é o filho do presidente. Super sigilo. Flávio Bolsonaro é investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por suspeita de atos ilícitos desde julho de 2018. A investigação começou a partir de um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O trabalho identificou movimentações financeiras atípicas, ou seja, identificou, já é uma prova, de 75 assessores ou ex-assessores de deputados estaduais do Rio de Janeiro. Fabrício Queiroz, assessor de Flávio quando o filho do presidente era deputado estadual fluminense, foi um dos citados. Ele movimentou R$1.200.000 entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. A quantia era incompatível com a renda dele. O Ministério Público suspeita que Queiroz operava a mando de Flávio, um esquema de rachadinha. Ou seja, ele recolheria a maior parte dos salários dos colegas de gabinete para repassá-los ao filho do presidente. Queiroz foi preso na Operação Anjo em junho, numa operação conjunta com o Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil de São Paulo. Ele foi detido num imóvel do então advogado do senador, no caso Frederic Wassef, em Atibaia, que recebia o apelido de Anjo, e ele foi levado para o Rio de Janeiro. Hoje estourou mais, jogaram mais, como eu posso dizer assim, mais esterco no ventilador, né? Um dos episódios finais antes de o Ministério Público do Rio denunciar o senador Flávio Bolsonaro por peculato, roubo de dinheiro público, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, não organização criminosa, foi o depoimento da Luísa Souza Paz, ex-assessora do antigo gabinete do 01. Se fudeu. Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Nos detalhes do depoimento feito em setembro e obtido pelo jornal O Globo, ela admitiu, a ex-assessora no caso, ela admitiu que nunca atuou como funcionária do filho do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, funcionária fantasma, e também era obrigada a devolver mais de 90% do salário. Além disso, Luísa apresentou extratos bancários para comprovar que, entre 2011 e 2017, entregou por meio de depósito e transferência cerca de R$160.000 para Fabrício Queiroz,
ex-chefe de segurança de Flávio e apontado como operador do esquema de desvio de salários. É a primeira vez que um ex-assessor admite o esquema e comprova, através de extratos, esse esquema ilegal no gabinete do parlamentar. Olha, chega, não vou ler mais isso aqui não. Olha, vamos parar de encher linguiça? Por que esse vagabundo ainda não está preso? Tem extrato comprovando, tem depoimento de um monte de gente comprovando, tem relatório do COAF, o relatório do COAF comprovando as movimentações. O que a justiça brasileira está esperando para pôr esse bandido, miliciano, vagabundo na cadeia? E eu tenho certeza que aí não tem falcatrua nenhuma. Ah, mas se é o filho do presidente, mas se é um pobre, desempregado, negro, que entra num supermercado e furta um pacote de bolacha, já estava na cadeia, né? E tem gente que defende esse tipo de crime, independente do partido que seja. Se fosse do PT, nossa! Já tinha 300 mil robôs na internet falando prende, 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 prende. Mas como é o filho do presidente, não. Tem uns tapados idiotas que não abrem a boca para falar. Só que é dinheiro público do próprio idiota que está defendendo que está sendo roubado. Vai faltar na saúde, na educação, no saneamento básico, nos serviços de segurança, do próprio imbecil que defende a prática criminosa, seja essa prática do partido que for. Fica aqui minha pergunta. Se já tem prova, já tem extrato bancário, já tem relatório do COAF, já tem depoimento, por que este bandido não está preso? Fica aqui a pergunta. E ele sabe que não vai dar merda nenhuma, desculpe pelo vocabulário, mas a minha revolta é extrema diante de tamanhos fatos que acontecem nas nossas barbas. Mas ele sabe que não vai dar merda nenhuma e continua abusando da falta de leis no Brasil. Esse final de semana foi para Fernando de Noronha com passagens pagas com dinheiro público. Ele sabe que o brasileiro, esse cidadão, esse Flávio Bolsonaro e todo o clã dele dá risada do povo brasileiro e chama ainda o povo brasileiro, deve chamar assim intimamente, deve falar: esse povo aí é uma cambada de idiotas. Essas leis foram feitas por idiotas. Esses idiotas aí não vão abrir o bico para falar mal da gente. Nada, não vai dar nada. Esse país aqui é uma porcaria. Ainda faz igual aquela cena, teve uma novela, agora não vamos lembrar o nome da novela, que o cara era um tremendo de um corrupto e quando fugiu do Brasil deu uma banana pro Brasil dentro do avião. Agora eu não vou lembrar o nome da novela, tá até reprisando essa novela aí num streamer aí de uma famosa televisão. É isso que eles fazem. Eles dão uma banana para você, que é contribuinte, para você, que é cidadão brasileiro, como eu. E não é só ele, não. É 98, eu ia falar 99,9, mas vamos ser mais otimista, 98,9% da classe política dão uma banana para nós brasileiros e para a justiça, porque sabem que a justiça é feita só para penalizar pobre, preto e outra coisinha lá que também começa com P. Né? Os PPP. Esses são os penalizados pela justiça. Político? Não é o político, não. Esse daí não é penalizado, não. Quer mais um exemplo de que a justiça brasileira não presta? Então vamos lá com essa próxima notícia também no nosso noticiário nacional. Estupro culposo.
Ou seja, quando não há a intenção de estuprar. Você já ouviu isso? Mano, você tem demência? Você já ouviu estupro culposo? Esse termo na justiça? Você que é advogado, você que é juiz, você que é procurador da justiça, desembargador, você já ouviu esse termo? Vocês estudaram isso na faculdade de Direito? Eu não estudei Direito, mas eu leio bastante teses sobre o direito. Nunca li isso. Estupro culposo, quando não há a intenção de estuprar. Sabe, inventaram esse termo estupro culposo porque o estuprador é esse aqui, ó. Um loirinho rico de olhos claros e loirinho de olhos claros, né? Se fosse pobre e negro, onde que ele estava já? Se ele fosse pobre e negro, onde que ele já estaria? É o caso da influenciadora digital catarinense Mariana Ferrer, que acusa o empresário André de Camargo Aranha de estupro num clube de luxo há 2 anos. Ganhou mais um capítulo e gerou revolta nas redes sociais com as hashtags. Hashtag Justiça por Mariana Ferrer, tudo junto. E hashtag Estupro Culposo. Aranha foi absolvido no dia 9 de setembro pelo juiz Hudson Marcos, da 3ª Vara Criminal de Florianópolis. Com um juiz desse não se precisa de inimigo, né? O uso de argumento pelo promotor do caso, Tiago Carriço de Oliveira, no sentido de que não houve dolo, intenção do acusado. Não houve intenção de estuprar, vê se pode. Porque não havia como o empresário saber durante o ato sexual que a jovem não estava em condições de consentir a relação, não existindo, portanto, intenção de estuprar. Nossa, que bosta! Como não foi prevista a modalidade culposa do estupro de vulnerável, o fato é atípico, escreveu ele em sua argumentação, dando origem à revolta nas redes sobre o estupro culposo. Não restou comprovada a consciência do acusado acerca de tal incapacidade, tendo-se juridicamente por não comprovado o dolo do acusado no tocante a tal estado psíquico, alegado pela ofendida. Pelo que consta no processo, não restou comprovado que o acusado tinha conhecimento da suposta incapacidade da vítima, escreveu Oliveira. A instrução criminal não indicou a presença de dolo na conduta do acusado, não restando configurado o ato típico e antijurídico a ele imputado, qual seja o delito de estupro de vulnerável. Ou seja, na argumentação do promotor, se você encontrar alguém inconsciente, você pode ir lá cometer o crime sexual na pessoa inconsciente, porque você não perguntou para ela se você podia ou não cometer o ato sexual. A pessoa está inconsciente mesmo, então vai lá e manda brasa, né? Depois é só alegar na justiça, não, é estupro culposo. Eu não queria estuprar, estava apagada a pessoa lá. Eu fui lá e achei que a pessoa ia consentir. Olha só aonde a justiça vai para defender um filhinho de papai loirinho de olhos verdes. Eu duvido que a justiça caminharia tal trilha, tal segmentação, tal argumentação para inocentar um negro e pobre do crime de estupro. Eu duvido que a justiça seguiria
essa linha de raciocínio, essa invencionice. Eu criei essa palavra, né, invencionice. Essa invenção. Um novo artigo surgiu no Código Penal, né? Agora tem o estupro culposo e o doloso. Imagens divulgadas pelo site The Intercept mostram parte da audiência que inocentou o empresário. Nelas, o advogado de defesa de Aranha, Cláudio Gastão da Rosa Filho, exibe cópias de fotos sensuais produzidas pela jovem quando era modelo, para reforçar o argumento de que a relação foi consensual e descredibilizar Mariana. O que tem a ver a foto do trabalho dela? Que o trabalho de modelo requer que você tenha um corpo sensual, um rosto sensual, faça uma pose sensual. O trabalho de modelo é isso, né? O trabalho de quem tira fotografia de carros. Você vai vender carro. Você vai tirar a foto do melhor perfil do carro, a linha mais bonita do carro, a linha mais... Vamos usar uma palavra popular. A linha mais tesuda do carro. Você olha o carro e fala, que máquina. Você precisa valorizar as formas da modelo. Você precisa valorizar as formas de um carro. Você precisa valorizar as formas de um lanche, por exemplo, né? Quem não vai no McDonald's, por exemplo, ou no Burger King, ou em qualquer outra lanchonete aí, né? De nome, de renome, você vai numa lanchonete, você olha o cardápio, você olha aquele puta lanchão desse tamanho, arredondado, alface verdinha, coisa linda. A foto é aquilo. Aí chega o lanche e vem aquela bodega murcha, parecendo uma... né? Vem aquela coisa murcha, a alface tá passando de verde para quase amarelo, né? Não é nada daquilo que está na foto, mas a foto é para vender o produto. E a profissão de modelo é você vender, né, as suas formas, para você ter uma publicidade boa na hora de colocar uma roupa, na hora de colocar uma joia, uma lingerie. Então, o modelo é uma peça publicitária. O que isso tem a ver? A linhagem profissional da Mariana Ferrer, o que tem a ver com o fato dela consentir ou não um crime sexual? Esse juiz, esse promotor, esse advogado, me desculpem a expressão novamente, mas é que o dia hoje pede. Vocês têm merda na cabeça? O jornal Folha de São Paulo ouviu o advogado Cláudio Gastão, né? E para a Folha, esse cidadão primeiro informou que não iria comentar o processo sob segredo de justiça, principalmente em face das indagações descontextualizadas que revelam má fé e parcialidade, se referindo à reportagem do Intercept, que chamou de fake news. Vá a merda, ô Gastão. Tem o vídeo dos senhores humilhando a Mariana na audiência. E o advogado disse o seguinte: ele foi absolvido porque não foi comprovado aquilo que a Mariana tinha alegado, e não por estupro culposo. Isso aí é uma grande inverdade e fake news. No processo foram ouvidas várias testemunhas e nenhuma delas corroborou com o que Mariana falou. Temos vídeos, filmagens que desmentem. Tudo o que ela falou foi impugnado por prova pericial e testemunhal, afirmou ele. Procurada pela reportagem, Mariana não se pronunciou sobre a sentença até a publicação da matéria. As imagens são claras. Ainda no trecho da audiência divulgado pelo Intercept, o advogado Gastão definiu as poses das fotos de Mariana Ferrer como ginecológicas e não foi questionado sobre a relação delas no caso.
também afirmou que jamais teria uma filha do nível de Mariana. E ainda repreende o choro da jovem. Não adianta vir com esse teu choro dissimulado, falso e essa lábia de crocodilo. Mariana reclama do interrogatório para o juiz. Excelentíssimo, eu estou implorando por respeito. Nem os acusados, nem os assassinos são tratados do jeito que eu estou sendo tratada. Pelo amor de Deus, gente. O que é isso? Disse ela. O magistrado avisa Mariana de que vai parar a gravação para que ela possa se recompor e tomar água e pede para o advogado manter o bom nível. Os ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, comentaram. O primeiro deles foi o Gilmar Mendes. Ele comentou as imagens em rede social. As cenas da audiência de Mariana Ferrer são estarrecedoras. O sistema de justiça deve ser um instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação. Os órgãos de correição devem apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos, inclusive daqueles que se omitiram, afirmou Gilmar Mendes. As cenas da audiência de Mariana Ferrer são estarrecedoras, concluiu Gilmar. Antes da sentença foram realizados 6 exames periciais, além de uma ação de busca e apreensão de perícia dos equipamentos eletrônicos do acusado. As imagens também mostram as imagens do suposto estupro. Agora tem que falar que é suposto. O vídeo publicado, incluído no processo, mostra ela no apartamento, visivelmente grogue, visivelmente sem condições psicológicas, não se sabe se embriagada ou se consumiu drogas, o que ela fez. O vídeo mostra ela em condição de vulnerabilidade psicológica absoluta, subindo uma escada com a ajuda deste cara aí, que é o Aranha, em direção a um camarim restrito da casa. Eles sobem os degraus às 22h25. 6 minutos depois, ela desce, seguida dele. É aquele negócio. Se ela não tinha capacidade de discernimento para autorizar uma relação sexual, ele tinha, porque ele ajudou ela a subir a escada. A partir do momento que ele viu que ela estava vulnerável, ele em nenhum momento poderia se aproveitar disso para ter uma conjunção carnal com ela. Ou seja, foi estupro sim. E doloso. Não precisa dizer que é doloso, porque não existe estupro sem dolo. Inventaram esse negócio de estupro culposo. Gente, esse é o nosso Brasil, e é por isso que muitas vezes eu venho gravar o nosso jornal aqui. Eu até começo com bom humor, começo alegre, mas eu vou dando andamento no nosso jornal, eu vou vendo as notícias, eu vou pegando, assim, uma certa revolta com o que acontece no nosso país. Daí eu perco um pouco essa face que eu quero deixar no nosso jornal, que é um jornal irreverente, que é um jornal que brinca, que passa informação, que tira sarro, que usa memes, Eu quero isso, eu quero uma notícia, quero passar notícia de maneira mais alegre, de maneira mais descontraída, sem precisar se revoltar. Quero deixar as notícias de maneira mais alegres, ainda mais para você nesse ano de 2020. Mas não dá. As coisas no Brasil não deixam. Não dá. Porque eu não tenho cara de pau para defender político corrupto. Eu não tenho cara de pau para defender riquinho que não vai preso. Porque a justiça inventa. Porque as leis se modificam de uma hora para outra numa audiência. As leis se tornam flexíveis para inocentar um filhinho de papai. Eu não tenho cara de pau para isso. Não dá. A minha moral não deixa. Aí eu me revolto.
eu vou ficando perplexo diante dessas informações. E eu repito aqui o que eu falei há uma semana e meia atrás, quase 2 semanas. Você é cidadão brasileiro? Você não acha que está muito calado, não? Você não acha que está aceitando muito do que nos é imposto pela classe política, pelo sistema político, pelas leis, que só podem ser modificadas pela política? Quem modifica as leis são os políticos, né? A gente não está muito calado, não? Você vai se orgulhar do país que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos, diante da sua omissão? Você vai se orgulhar? Não? Você não quer um país assim? Omisso, corrupto, injusto? Então você, como cidadão, como cidadã, não vá fazer baderna. Não faça baderna. Respeite a democracia. E use a democracia ao seu favor. Meta a boca no trombone. Não dá para se calar. Tem uma cidade aqui da nossa região, agora vindo para os nossos noticiários regionais, tem uma cidade aqui da nossa região que não vai se calar. Vamos esperar que outras cidades adotem a mesma conduta. Cidade de Botucatu, botucatuenses, meus amigos de Botucatu, parabéns botucatuenses. Cidade de fibra, cidade de garra, né? Cidade de Botucatu passou, nesse começo de ano, dia 10 de fevereiro, por dificuldades extremas com as chuvas. Foi uma das cidades da região mais atingidas pelas chuvas. Povo que está se levantando de cabeça erguida, trabalhando em conjunto. E povo bacana esse povo de Botucatu. Um abraço para vocês. E tudo que toma repercussão nacional, tudo que requer manifestação popular, a população de Botucatu vai para as ruas e mete a boca no trombone. Quero que as demais cidades da região se inflamem por esse espírito dos botucatuenses. Vamos lá! Tatuí, Sorocaba, Itapetininga. Cidades menores então, vai. Porangaba, Cesarelange, Torre de Pedra, Pardinho, São Manuel, Bofete, Guareí. Vamos acordar! Brasil precisa de vocês. Não para fazer manifestação só sobre o caso que nós estamos falando aqui da Mariana Ferrer, mas dos casos de corrupção deslavada que acontecem no nosso Brasil, pela roubalheira que não parou no nosso país. Não parou. Aí vem falar que um foi mais corrupto que o outro foi menos corrupto que o outro. O cacete de quem foi mais e quem foi menos. Corrupção é corrupção. Não parou. Ô povo, vamos acordar, Brasil. Sobre o caso da Mariana Ferrer, Botucatu vai se manifestar no próximo domingo. Um manifesto por justiça para Mariana Ferrer. Já tem a hashtag Justiça para Mariana Ferrer. O caso da influencer digital chocou todo o país após a absolvição de André Aranha, empresário acusado de tê-la estuprado numa festa em 2018. Denominado Movimento por Mari Ferrer, o protesto ocorrerá também em outras cidades do país. Na convocação, as organizadoras pedem aos participantes para vestirem roupas pretas e estarem usando máscara, proteção facial e possivelmente, se puder, levar o vidrinho de álcool gel também, né? Contra a Covid-19. Vai ser uma manifestação respeitando os protocolos, portanto, da pandemia do Covid-19. Em Botucatu, o evento vai começar às 15 horas, às 3 da tarde de domingo, e terá
como mote: não existe estupro culposo, termo utilizado pelo juiz que inocentou o acusado de estuprar Mariana. Acorda, Brasil! Acorda! Todo mundo morreu! Acabou! Parabéns, Botucatu. Parabéns às demais cidades que irão realizar esse tipo de movimento. Lá nos Estados Unidos, quase todas as cidades americanas, quando teve a morte lá do George Floyd, seguiram as manifestações do momento Black Lives Matter. Vidas negras importam. Vários municípios americanos tomaram as dores pela repercussão do caso. Será que aqui no Brasil, esse caso aí de proteção a um filhinho de papai estuprador não vai mobilizar ninguém? Não é nada, entendeu? Bom, gente, nosso noticiário regional. Aqui no interior de São Paulo aconteceu uma tragédia. Mais uma vez, né? Há vários casos registrados neste sentido de crianças que morrem afogadas, principalmente nos dias de calor, né? Pois é, dessa vez na cidade de Promissão, aqui no interior de São Paulo, neste último domingo, dia 1º, um menino de 2 anos morreu afogado numa piscina de um rancho na zona rural de Promissão. Segundo as informações da polícia, Bernardo Meit de Souza Bosso foi encontrado por parentes já no fundo da piscina sem vida. Não se sabe quanto tempo ele ficou dentro d'água. O garoto estava inconsciente quando foi socorrido. Segundo o relato dos pais do menino, a polícia, ele tinha entrado mais cedo na piscina com os adultos, mas já tinha trocado de roupa e teria se afogado no período em que a mãe foi até a porteira e o pai foi montar uma barraca. O corpo de bombeiros foi acionado, encontrou os pais a caminho do hospital com a criança no carro. A equipe fez as primeiras manobras de ressuscitação, encaminhou o garoto Bernardo até o Hospital Geral de Promissão, mas ele não resistiu. Essa notícia serve como alerta para pais, mães responsáveis por crianças pequenas, principalmente as crianças pequenas, para que tomem cuidado nessa entrada de verão, né? Mês que vem, dia 21, dia 22 de dezembro, já chega o verão, a primavera já registra também algumas temperaturas altas, não como nesse final de semana, que foi exceção, né? Tivemos aí dias frios nesse último final de semana, nesse feriado prolongado. Mas a primavera costumeiramente já tem temperaturas elevadas, aí os pais descobrem piscinas, tira a lona de proteção da piscina, né? Utiliza a piscina e esquece de colocar a lona de proteção de volta. Então todo o cuidado do mundo. Fica aí esse alerta para você pai, para você mãe, e fica aí também as nossas condolências a essa família que passa por uma dor inimaginável. Bom, gente, vamos com as nossas informações aqui de Porangaba. Daqui a pouquinho tem resumo da sessão da Câmara, que hoje é curtinho. Não teve muita coisa ontem lá na Câmara de Porangaba, não. Aqui em Porangaba, gente, a reportagem do Cubo Notícias, nós somos procurados por vizinhos e moradores da Praça Francisco Pássaro, que fica aqui no centro de Porangaba, nos exibindo essas imagens aqui. Problemas causados pela presença de moradores de rua que se instalaram no local. Segundo moradores e comerciantes próximos ali da Praça Francisco Pássaro, alguns homens em situação de vulnerabilidade social e também com problemas relacionados ao alcoolismo, ao vício em bebidas alcoólicas, estão usando o local para dormir. As pessoas relatam que esses homens estão fazendo também suas necessidades biológicas, né, urinando, né, defecando ali no local. Muitas vezes eles estão alcoolizados e fazem suas necessidades biológicas na frente de todo mundo, né? Existem alguns pontos comerciais ali na Praça Francisco Pássaro, às vezes o ponto comercial está recebendo clientes,
cliente chega ali e olha e vê um cidadão urinando, ou ele abaixado num canteiro ali, defecando, o cara tá, né, tá alcoolizado, ele não tem nenhuma noção do que tá fazendo. Isso se for só álcool, né? Aí o cara não tem noção do que tá fazendo. E nóia? Nóia? Só tocar pra dar gaita, só a titela. Então ele faz em público, né? É uma cena constrangedora para moradores, para comerciantes, para pessoas que estão na praça, né? Diante de mulheres e crianças. E a praça também, a Praça Francisco Pássaro, para quem conhece aqui em Porangaba, muita gente chama da Pracinha do Paletó, né? Muita gente conhece como a Pracinha do Zé Paletó. A praça ali tá com um fedor tremendo, um extremo mau cheiro, o que mostra que tem contaminação por fezes e urina, né? É um local onde muitas pessoas sentam, ou deveriam sentar, porque agora já nem estão indo mais, deveriam sentar para conversar, para descansar, para crianças brincarem, né? Então no local muitas pessoas sentam para conversar, para descansar, para as crianças brincarem, além dos próprios embriagados que dormem na praça e muitas vezes estão tão embriagados, esses desabrigados aí, eles estão tão embriagados que eles deitam no chão sujo, pela própria urina, né? E além do mais, né, tem o risco do coronavírus. Tem o problema da pandemia também. Esses moradores em situação de rua consomem bebidas alcoólicas no local, como você está vendo as imagens, deixam lixo espalhado por toda a praça. Além disso, não tem nenhuma assistência social e eles estão colocando em risco a própria saúde. Para nossa reportagem, uma das vizinhas da praça disse já ter procurado assistência social e também a polícia aqui em Porangaba, mas que infelizmente, tanto a assistência social quanto a polícia disseram não poder fazer nada. A gente não pode fazer nada porque nós não temos o poder de proibir o acesso de pessoas a locais públicos. Outra coisa evidente dessas imagens, além da situação na qual os moradores de rua estão deixando a praça, é a situação na qual a praça já se encontra. Uma situação de abandono, né? Uma situação de abandono. Pintura já não tem mais há muito tempo, né? Tá tudo enferrujado. A pintura do coreto danificada. Concreto das guias e calçamento, além dos bancos também deteriorados, falta de trabalho de poda e jardinagem nos pequenos jardins da praça, ou seja, a Praça Francisco Pássaro completamente abandonada, uma praça no centro de Porangaba. Abandonada e agora abrigando moradores em situação de rua. Uma das vizinhas ali nos disse o seguinte. Ela nos disse o seguinte: parece que em época de campanha eleitoral todos os candidatos têm solução para tudo. Mas quando estão eleitos, tudo se torna difícil, disse essa vizinha da Praça Francisco Pássaro. É assim mesmo. Quando é época de campanha se promete tudo, né? Vai fazer tudo, vai construir tudo, vai dar solução para tudo. E chega na hora, aí você pede a solução, a gente não pode fazer nada. Não consegue, né? A lei proíbe, a lei não dá amparo para que a gente faça isso. Aí a desculpa é mais fácil do que a solução. Mas a solução é mais fácil que a desculpa em período eleitoral, isso é. Gente, vamos para o resumo da sessão da Câmara.
Ah, não sei, não tenho que ter resumo aqui. Teve resumo do que já é resumido. A sessão da Câmara de ontem foi frustrante. Nós esperávamos aí a apresentação de várias matérias, né? Enfim, vamos lá. Teve resposta ao requerimento 48 do vereador Uno, né? O vereador Uno requereu informações sobre as pontes da cidade com um relatório anexo da situação das pontes. A prefeitura disse que, nessa resposta do requerimento 48 do vereador Uno, que tal requerimento demoraria muito para ser respondido. Demoraria muito para fazer um relatório de todas as pontes do município. Se você quiser, a gente faz. Bem direitinho, gostosinho. Mas que a administração está prestando todos os serviços de construção e reforma das pontes. E que a ponte que caiu com o caminhão lá no bairro dos Polis, no começo do mês passado, será refeita. Também teve resposta a outro requerimento do vereador Uno, o requerimento 48, aliás, o requerimento 49, né, dizendo que o vereador Uno pode encontrar informações sobre o número de habitantes de Porangaba pelo site do IBGE. O site do IBGE tem essas informações e o site da prefeitura não tem. Simples assim, foi o que quis dizer a resposta, só pode ser. Teve também indicação do vereador Robson de Oliveira, indicação para colocar redutor de velocidade na rua Prefeito Domingos Diniz Vaz, aqui em Porangaba. Requerimento 51/2020 do vereador Rogério Fogaça, ele requereu moção de aplausos ao senhor Raimundo Farias de Oliveira, em congratulação à doação da quantia de R$20 mil para o município de Porangaba. Essa quantia que o Raimundo Farias de Oliveira doou, né, para ser aplicada em trabalhos contra a Covid-19. Vamos ver se o dinheiro vai ser usado para isso, porque a gente vê dinheiro chegando para Porangaba para combate à Covid-19 e não tem sanitização de praça, não tem sanitização de ambientes públicos. Aliás, não teve, no pico da pandemia não teve, agora que está acabando, então, quer dizer, está acabando entre aspas, porque... Mas agora que está tendo uma certa estabilidade, então, é que não vai ter sanitização de ruas, não vai ter sanitização de praça, não vai ter porcaria nenhuma, né? O que foi feito aqui em Porangaba, né, no pico da pandemia? Foi um bom trabalho da ex-secretária de saúde, a dona Marineide, que reestruturou o atendimento de saúde lá, criou a ala de atendimento, né? Hoje ainda se mantém essa ala de atendimento a suspeitos ou pessoas. Eu creio que a saúde está fazendo o seu trabalho dentro das possibilidades, mas que a prefeitura em si, na parte administrativa, no que depende do ordenador das despesas, poderia ter feito muito mais para colaborar com a saúde. A saúde está fazendo a sua parte até. Não tem muita coisa o que criticar da saúde nesse período de pandemia, porque graças a Deus os números estão estabilizados aqui na nossa cidade. Daqui a pouquinho eu vou dar os números. Mas poderia ter mais colaboração, né, com a saúde. Sanitização de ruas, né? Aquele pedágio informativo, né? Aqueles bloqueios informativos onde os motoristas param, recebem instrução. Enfim, faltou muito disso. E não pode falar que faltou por falta de dinheiro, porque recebeu dinheiro, né? A gente viu muita faixa espalhada pela cidade, no que depende da prefeitura em si, da administração em si, muita faixa, um único lavatório de mãos ali na rodoviária e só. E coube ao pessoal, aos responsáveis pela Secretaria de Saúde, se virarem nos 30, com os poucos recursos que dispõem. E teve dinheiro, inclusive, posso ousar a dizer, que a quantia de dinheiro que chegou, inclusive, poderia pagar a insalubridade em grau máximo aos profissionais de saúde nesse período de pandemia. O que foi conquistado pelos profissionais através do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde lá em Tatuí,
que representa os trabalhadores da nossa região, foi conquistado, mas a prefeitura recorreu para não pagar. O dinheiro dava para pagar. Mas isso não é culpa de secretário, do atual secretário, ou da ex-secretária, da atual diretoria ou da ex-diretoria de saúde. Não é culpa deles, não. O corte da insalubridade é culpa do ordenador da despesa, do prefeito, porque é ele que paga, ele que não quis pagar, tá? Não coloca a culpa em secretário, secretária, diretor, diretora, não. Isso é de ordenação de despesa, pagamento de salubridade. Não foi feito, tá? O que mais aqui? Bom, e de destaque, ontem na Câmara foi feita aí a aprovação das contas de 2018 da administração, da atual administração, né? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer favorável às contas do município no ano de 2018, né? Esse parecer foi favorável, ou seja, aprovou as contas do município em 2018 e, diante disso, cabe à Câmara dar o aval, se as contas foram ou não realmente aprovadas, né? A Câmara que depois faz a votação dessas contas também, com amparo ao parecer do Tribunal de Contas. Bom, aí foi o projeto de decreto legislativo da Câmara de Porangaba, que também foi pela aprovação das contas de 2018. Essas contas receberam parecer favorável da Câmara, pela Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, também aprovando as contas municipais de 2018, e tanto o parecer quanto o decreto legislativo 06, que foram pela aprovação das contas de 2018, foram votados pelos vereadores. Todos os vereadores votaram favoráveis às contas de 2018. Somente o vereador João Paulo Urias se absteve. E você acha que Jesus aprova essas presepadas suas? Ele não aprova, mas ele passa o pano, né, velho? Né? A votação foi nominal. Todos votaram amparados no que definiu o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com toda a sua responsabilidade, com todo o seu aparato técnico, falou: não, as contas de 2018 em Porangaba foram aprovadas, estão dentro da legalidade. Então, todos os vereadores foram lá e seguiram a linhagem de voto da análise do Tribunal de Contas. Só o vereador João Paulo Urias se absteve. Ele é diferentão mesmo, né? Eu também. Bom, ontem na Palavra Livre, né, nós tivemos aí os vereadores Eduardo Bertin, Uno e Bruno desejando boa sorte. O discurso deles foi praticamente o mesmo, né? Desejando boa sorte aos candidatos. Deixa eu falar aqui o que cada um falou, vai. João Paulo Urias, ele leu um poema falando sobre ajudar pessoas, cumprir promessas. É muito importante cumprir promessas, né, vereador? Realmente. Liberdade, espaço para todos, respeito, democracia. Democracia é bom, né, vereador? Mais ou menos. Recriminação da cobiça. É um poema muito lindo que, se fosse seguido por todos... Ui! Nossa Senhora! Seria ótimo. Ele leu esse poema ontem na Palavra Livre. Eduardo Bertin falou que a sessão de ontem foi a última antes do pleito eleitoral. Disse esperar que seja feita a vontade de Deus e dos eleitores para que Porangaba seja a cidade que sempre almejamos. Desejou boa sorte a todos os candidatos. Na Palavra Livre, Uno desejou boa sorte a todos que estão concorrendo às eleições. Pediu para que a campanha continue sendo respeitosa e que todos tenham um único objetivo, o bem de Porangaba. Pediu cuidado e respeito das pessoas no dia das eleições. Disse ter consciência de que Porangaba irá melhorar. Citou que Porangaba irá melhorar com qualquer um dos 3 candidatos que ganhar as eleições. Não é bem assim, não, né?
Pode melhorar um pouco com um, pode melhorar muito com o outro, pode melhorar quase nada com o outro. Não é porque vai melhorar. Ah, vai melhorar com os 3. Tá, mas vai melhorar o quanto? Se for para melhorar quase nada, né? Não adianta muita coisa. Bom, Uno também disse que as brigas só começam se há falta de respeito entre os próprios candidatos. O vereador Bruno desejou boa sorte a todos os candidatos, lembrou que os 3 candidatos ao executivo possuem suas qualidades, falou sobre a depreciação de candidatos e que infelizmente isso continua acontecendo, falou que as urnas e o voto popular são os julgadores dos vereadores. Bom, por fim, o presidente da casa, o vereador Robertinho, o presidente Robertinho, né? Ele comunicou a entrada de um projeto de lei que aconteceu na última hora lá na Câmara. É o projeto de lei 36/2020, dispõe sobre a abertura de crédito especial. Mais um projeto de lei que a Prefeitura enviou para a Câmara pedindo abertura de crédito especial. Mas como foi enviado em cima da hora, né, e também como a sessão da Câmara ontem foi relativo a assuntos de prestação de contas, e na ordem do dia não pode entrar outra coisa quando se trata de prestação de contas. Então não pôde ser votado ontem esse projeto de lei pedindo crédito especial, mas vai ser votado no dia 5, às 9 horas, lá na Câmara. Ok? Esse foi o resumo da sessão da Câmara de ontem aqui em Porangaba. Vamos aos números do coronavírus na nossa cidade. Como eu já adiantei agora há pouco, quando eu estava comentando a situação do nosso município, os números em Porangaba, graças a Deus, estão estabilizados. Continua 40 casos, não surgiram novos casos nos últimos 10 dias, graças a Deus. 40 casos confirmados. Este caso, que foi o último caso confirmado, já está recuperado. A pessoa que ficou sendo assistida em casa, ficou em isolamento domiciliar, se recuperou, não precisou de internação, graças a Deus. Foi um caso de Covid, mais um caso de Covid, graças a Deus, sem a necessidade de internação. Então hoje nós temos em Porangaba 40 casos confirmados, mas todos recuperados. Nenhum caso de Covid em andamento, pelo que se sabe. 24 casos estão sendo monitorados, também caiu pela metade o número de casos monitorados. Na semana passada era 48, hoje é 24. E 683 casos descartados. Que os números fiquem aí, estabilizados e congelados nesse patamar. Bom, gente, e agradeço à Secretaria de Saúde por estar nos informando, por estar nos cedendo esses números e para que nós possamos passar essas informações para você. Tranquilizar, mas também é importante lembrar, a pandemia ainda não passou. Continue se cuidando. Uma ótima quarta-feira, fique com a santa paz de Deus e até a próxima, aqui pelo Jornal OCN.